Fala galera do Primeira Descida, Matheus Ornelas aqui. Hoje a gente vai entrevistar o Alexandre Branco, que é vice-presidente do São Paulo Storm, e vai falar um pouquinho sobre a nova contratação, né? O head coach que é o Jaime Hill. Jaime. Não é Jamie, como a gente estava achando. Nem Jamie nem Jaime, é Jaime Hill. A gente vai falar um pouco também sobre a temporada de 2018 do Storm, como é que foi, saída, chegada, um pouco sobre bastante, né? Sobre o novo treinador. Também falar um pouco da seletiva de vocês que vai acontecer agora no final do ano, né? Sim. Então vamos lá. Vamos. Claro que essa entrevista é principalmente para falar do Jaime, né? A gente sempre, quando vem um jogador de fora, ou um treinador no caso, né? A gente cria muita expectativa, Sim. vai atrás, e a gente viu que o Jaime realmente tem um histórico bom, passagem pelo São Francisco, BYU, Portland State. Como que foi esse contato com ele? Ele entrou em contato com o Storm entrou em contato com ele? Na verdade, primeiramente, quero agradecer ao pessoal do Primeira Descida pelo espaço para falar sobre essa contratação. É motivo de muita alegria para a gente. Na verdade, é uma realização, uma coisa que eu e o Elton Generoso, que é o presidente do Storm, já vínhamos arquitetando aí já há algum tempo. É um sonho antigo do Storm ter um técnico americano, tentamos algumas vezes, infelizmente não deu certo. E assim, o contato veio através de um técnico que já treinou no Brasil, que é o Lonnie Hersey. Ele foi técnico do Tritões e nós, conversando com vários técnicos, chegamos até ele e ele nos indicou o Jaime, dizendo que ele estava muito interessado em vir para o Brasil. E aí a gente começou um contato, foi uma negociação de mais ou menos um mês, até que a gente chegasse nos termos finais de contrato e etc. E assim, a experiência dele realmente foi um ponto fundamental para a gente fechar, foi um ponto definitivo, porque nós acreditamos no Storm e acredito que até parte da imprensa especializada também acredita da mesma forma, que não existe ninguém com esse currículo aqui no Brasil, um cara que já tenha experiência na NFL, experiência em divisão 1 da NCAA, por exemplo, você citou aí o 49ers, BYU, mas não foi só isso, ele tem 15 anos de experiência na CFL também, treinou vários times por lá. E o último trabalho dele também foi numa universidade do Canadá, que também joga na CAA Divisão 2. Então, é realmente um currículo assim, muito legal, invejável na verdade. Eu gostei bastante. Nós, no final das contas, decidimos por trazer o Jaime mesmo, que, claro que a gente sabe que tem os custos e tudo mais, mas o Storm está com um planejamento financeiro e de marketing também bem ambicioso para poder viabilizar a contratação dele aqui, a estadia dele, a permanência dele por bastante tempo. Bacana, é importante isso. A ideia então é ter o Jaime por bastante tempo aqui, construir o projeto dele no Storm e por muitos anos. Isso, perfeito. Quando a gente trouxe o Lucas Cisneros e o Danilo Miller e a gente construiu a nossa última comissão técnica, foi um momento ali que o Storm precisava de uma transição. O Lucas e o Danilo nos ensinaram muita coisa, nos trouxeram várias... Como é que eu posso dizer para você? Eles nos trouxeram várias nuances que a gente não tinha ainda dentro do São Paulo Storm, e isso só veio com a experiência deles. Apesar de a gente ter rescindido o contrato com eles e ter terminado esse vínculo, o período em que eles ficaram com a gente foi muito positivo em questão de aprendizado para nós como diretoria e principalmente para os atletas terem a experiência de trabalhar com o coach com um pouco mais de bagagem, de gabarito. Eles tinham passado pela seleção brasileira, enfim. E agora, trazendo o Jaime, a ideia é dar uma estrutura para ele em paralelo com o que se faz de melhor no Brasil. Nós fizemos um benchmark, bastante estudo, observamos aí o que tem sido feito com grandes equipes como o Crocodiles, T-Rex, Arsenal também nos últimos anos conseguiu manter um padrão bem alto, Spectros, o próprio Mariners, que é de onde veio o Lucas. E a ideia é dar uma estrutura para o Jaime em que ele possa comandar o Storm de uma forma bastante estruturada e capilar, ou seja, que a gente possa chegar em todos os atletas com a mesma eficiência, com a mesma mensagem para todos eles, ou seja, manter todo mundo na mesma página com uma comissão técnica bem estruturada. Certo. Uma coisa que a gente sempre, que eu acho até que no futebol americano a gente tem menos do que no futebol, no soccer tradicional, que é quando o coach tem uma temporada ruim e acaba sempre indo embora. Acredito que, pensando agora como Storm, tendo feito toda essa movimentação, tudo, pode-se esperar que mesmo se ele não tem um começo tão bom, uma resposta tão rápida, vai ter todo um processo para ele se adaptar, para o time se adaptar ao treinador. E é exatamente isso. Ele vem, você me falou que ele vai vir entre janeiro e fevereiro, né? Isso. Então,
vai ter bastante tempo para trabalhar, e a prioridade acredito que seja o brasileiro do ano que vem, tem paulista e tudo mais, mas a prioridade geralmente é o brasileiro. Então, vai ter uma paciência com eles de fazer o projeto acontecer devagar. A gente sabe que quando você está com o time tem todas as dificuldades de comunicação, a gente sabe que são poucos atletas e tem às vezes nas próprias comissões técnicas que falam inglês de uma maneira fluente ou conseguem entender. Então, como que o Storm pretende trabalhar com essa parte de ter essa calma para não às vezes apressar, de ter um resultado ruim, ou talvez um começo de ano ruim, como o Storm teve esse ano, que começou com 2 derrotas, e aí voltou, teve uma crescente até a semifinal da SPFL. Na verdade, assim, a gente fazendo esse benchmark, esses estudos que a gente conduziu aí para fazer o coach, a gente com certeza agora até está mais evidenciado aí com várias equipes. Por exemplo, quero dar um exemplo aqui a público, o próprio Sorriso Hornets, por exemplo. O próprio TX também passou por isso, mas o Sorriso Hornets é um exemplo que eu gosto de citar bastante, porque é um time que começou do zero realmente lá no Centro-Oeste. Hoje é um time bastante respeitado porque confiou realmente no trabalho que estava fazendo, nas decisões que estava tomando e manteve o curso do que havia sido traçado. Então hoje é um time muito forte lá no Centro-Oeste, é um exemplo que a gente tem. O próprio coach, conversando com ele, a gente negociando e tudo mais, até mesmo após a gente ter assinado o contrato, aliás, quero deixar bem claro que ele já está trabalhando, ele está preparando aí algum material já de off-season, já está preparando parte esquemática, a parte de preparação e tudo mais, com base no calendário para a próxima temporada. Eu conversando com ele, ele disse isso, ele falou, olha, eu vou treinar o São Paulo Storm, vai ser um grande prazer e eu quero ajudar os atletas a melhorarem. Esse é o primeiro passo se vocês quiserem ter resultados. Então tudo começa do começo mesmo. Então é saber que a gente tem uma pessoa dentro do Storm que detém um conhecimento muito grande, que tem uma didática muito grande, apesar da barreira de linguagem, que é algo que a gente vai trabalhar trazendo coordenadores que falam inglês e para trabalhar junto com ele, poder passar as instruções não só para os atletas, mas também para os outros técnicos de posição, que é algo que a gente vai ter no Storm esse ano. E ele falou, olha, isso leva um pouquinho de tempo, porque até o atleta chegar no nível em que ele consegue atender todas as minhas demandas, que não são poucas, aliás, mas de uma forma satisfatória dentro do nosso sistema, isso demora um pouco de tempo. Mas eu tenho certeza que se a gente fizer um trabalho bem conduzido, a gente vai chegar nesse ponto. Então, assim, independente se os resultados não forem os esperados, a gente está com bastante pé no chão, a gente sabe que não é da noite para o dia que a gente constrói resultado, é com tempo, é com calma, é com um trabalho duro. Eu posso falar pela diretoria mesmo, cara. Nos últimos dias aí a gente tem dormido 4, 6 horas no máximo, porque estamos sempre em contato, sempre conversando e sempre buscando solucionar as coisas que aparecem aí antes da temporada 2019, que para nós já começou. Eu ia perguntar isso, essa questão da off-season que ele vai trabalhar já entra em vigor esse ano? Sim. Não vai esperar ele chegar no ano que vem para realmente começar os treinamentos, tudo já vai dar temporada oficialmente de masculino, acabou na semana passada, né, depois do jogo pro Botafogo. E quando que teoricamente então vai começar essa off-season, essa preparação já montada pelo próprio Jaime? Sim, o Jaime ele está atualmente, o primeiro passo que ele tomou foi analisar todos os nossos vídeos de jogos, tanto da SPFL quanto da DFA, através do Hudl, que foi adquirido lá com parceria com a CBFA. A gente já tem uns 3 anos de material lá no Hudl. Ele está analisando muita coisa. O próximo passo agora é fecharmos a nossa comissão técnica, acho que a gente até vai entrar nesse assunto daqui a pouco. Mas o próximo passo agora é fechar a CT, colocar a CT em contato com ele, porque ele tem um programa já montado de off-season que ele vai adaptar para a nossa realidade aqui do Brasil. E de acordo com o que ele tem nos vídeos, ele é um cara que, toda decisão que ele toma é baseada em vídeo, tá? Em evidência visual e tudo mais. Então, ele está estudando esses vídeos para desenvolver um esquema que se encaixe com o talento que nós temos hoje. É claro que a gente vai buscar mais talento, vai trazer reforços aí para o Storm. Claro que desde que se encaixe no nosso elenco aí. E o trabalho vai começar ainda esse ano. A gente vai dar um pequeno período aí de descanso para os atletas, né? Até bem merecido. Foi uma temporada bem longa, começou bem cedo e terminou agora em outubro. Então a gente vai dar um breve descanso para os atletas aí, mas em breve eles voltam a trabalhar já sobre as diretrizes do Jaime, tá? Então esse ano já vai começar.
Então agora para a gente continuar a falar um pouco sobre a parte de comissão técnica, né? A gente fala um pouco, você fala da saída do Lucas e do Dan, o Dan que já tinha um pouco mais de história do antigo Storm, o Lucas que fez parte da renovação que o Storm teve, né? Teve muita mudança, muito atleta jovem, né? Falo até por ter convivido de perto, então eu sei que teve muita mudança. E como que está, além da entrada do Jaime, tem mais algum treinador que está chegando, algum que já está garantido para o ano que vem, que está nessa atual CT? Olha, primeiro eu gostaria de fazer uma menção aqui a dois técnicos que já estão com a gente aí já há um certo tempo, que é o Coach Praça, que é o nosso técnico de especialistas, vai continuar conosco, tem feito um trabalho fantástico. Também quero dar fazer uma menção honrosa aqui ao Coach Rodrigo Vitório, que também entrou na comissão técnica aí nos últimos tempos, aqui no São Paulo Storm, e ele tem feito um trabalho fantástico com a nossa linha de ataque, que já está treinando desde a última segunda-feira aí, já está com base no planejamento que o próprio Vitória já está conduzindo já há um certo tempo, já está se preparando para a próxima temporada. Então a ideia é que a OL chegue bem preparada. Então são dois caras que vão continuar com a gente. O nosso coach que assumiu, na verdade, a coordenação da defesa após a saída do Danilo é o coach Marcelo, que já foi head coach do Grave Diggers lá em Campo Grande. Ele deve continuar conosco também nessa mesma capacidade. A resposta dos atletas foi muito boa desde que ele assumiu a coordenação de defesa. E em relação a coordenador de ataque, a gente já está trabalhando com alguns nomes, estamos conversando. Também tem o coach Sagaz, que é um cara que bastante gente já conhece, já está com a gente no Storm aí desde 2015. É um cara que a gente gosta bastante, ele tem algumas propostas, mas a gente está fazendo o possível para que ele fique com a gente. A gente sabe que ele é um técnico com muita bagagem, um cara com muita experiência, um cara que é Storm de coração, e é esse tipo de cara que a gente quer manter. Mas a gente já está conversando com outros nomes também para reforçar ainda mais a comissão técnica. E eu digo isso para você não só em relação a coordenador, mas a ideia é que nós tenhamos técnicos dedicados a cada posição dentro do Storm. Então, assim, desde, por exemplo, a OL, a gente vai ter também um técnico para receiver, um técnico para running backs, que é o nosso melhor setor hoje, que precisa de uma atenção especial. A gente vai ter técnico para DL, linebacker, enfim. A ideia é que a gente tenha realmente uma baita estrutura para o Jaime chegar e de cima para baixo descer a marreta para a gente trabalhar duro. Certo. O Storm tem ainda, né, os times de base, né? Tinha o que disputava a 9 de julho, há 2 anos, até o ano passado estava disputando, né? E ainda está fazendo alguns amistosos, um time não sei se é o sub-19 ainda. Sub-19, E a ideia é colocar o Jaime também de alguma forma nesses projetos dos times da base, com relação ao feminino. Não sei se também talvez tenha alguma parte que ele possa somar, mas a ideia é que ele foque inteiramente no masculino na parte do time principal, ou ele também vai participar ativamente de alguma forma nesses outros times que tem dentro do Storm? Sim, isso é até interessante você ter perguntado, porque na verdade é uma mudança que a gente promoveu. Nós fizemos um estudo de aproximadamente 4 meses aí, não só de benchmarking de times brasileiros, mas nós conversamos com vários técnicos, inclusive estrangeiros, com experiência de implementação em programas de futebol americano na Europa, que é um cenário mais parecido com o brasileiro. Não dá para comparar muito com os Estados Unidos, etc., mas com a Europa dá. E primeiro que algo que a gente aprendeu muito rápido, e não precisa só olhar para a Europa, a gente pode olhar para o Brasil também, é que os times de base são fundamentais para todas as equipes de futebol americano brasileiras que querem crescer. Então a gente vai fazer um investimento muito forte na parte de base. A segunda é que muitas vezes o trabalho de base não é feito da forma correta. Na verdade, não é por conta de, vamos dizer assim, falta de informação. A gente detém as informações necessárias, mas muitas vezes, por conta justamente de a gente ter uma estrutura em que nem todo mundo é profissional, nem todo mundo depende disso para viver, a gente fica muito restrito por conta do tempo, a gente não pode empregar ali um esforço diretamente para isso. Então, existem formas de você estruturar a categoria de base de forma que ela fomente o seu time principal. Então, qual que é a ideia? O motivo principal para a gente ter trazido o Jaime é o conhecimento, tá? Mas principalmente o conhecimento aplicado a diretrizes novas que a gente vai aplicar no Storm a partir de 2019. Nós fizemos essa pesquisa, dessa pesquisa é um programa de futebol americano que a diretoria fez, e é assim, basicamente, nós temos aqui as nossas diretrizes da diretoria, o trabalho do coach vem embaixo, o trabalho dos atletas vem embaixo. Então é realmente
justamente para hierarquizar a relação e para dar um direcionamento para os técnicos que vão direcionar os atletas dentro do trabalho deles. Então, sobre categoria de base, nós vamos expandir as nossas categorias de base a partir de 2019. Nós vamos ter 2 divisões de futebol americano, sub-16 e sub-20. A ideia é que o sub-20 trabalhe mais campeonatos do que o sub-16, até por conta da limite de idade, etc. E a ideia é a seguinte: a partir de 2019 o Storm vai aprender futebol americano top-down, ou seja, tudo que é feito no principal será feito no sub-20, será feito no sub-16. Por quê? A nossa visão, ela pode ser até um pouco utópica, mas a nossa ideia é: imagina você um menino de 14 anos que entra no Storm hoje para jogar, ou melhor, vou até ser um pouco, vamos dizer assim, mais utópico ainda. Imagina um menino de 10 anos que entra hoje no São Paulo Storm para jogar futebol americano. Ele vai entrar no 7 Jardas, que é a nossa escolinha, que é conduzida lá pela Ingrid, pela Vitória. Ele vai entrar na escolinha, vai aprender a jogar flag football. Depois ele vai começar a ser introduzido no futebol americano equipado. Após isso, ele vai passar o sub-16. A partir dali, ele vai começar a aprender da mesma forma que o cara de cima aprende, mesmo playbook, mesmas diretrizes de treino, mesmos coaching points e tudo mais. Aprendendo ali, ele vai passar o sub-20 sem precisar fazer uma transição cognitiva, ou seja, uma transição de aprendizado dentro do que está sendo feito no Storm. Ou seja, ele vai ser atleta, simples assim. Ele vai chegar no sub-20 e fazer a mesma coisa que ele fez no sub-16, então para ele, tranquilo, ele só vai evoluir como atleta, parte física, parte de jogo mesmo, parte psicológica, vai estar mais habituado ali com o ambiente competitivo, e depois quando ele for para o principal, ele vai aprender, ele vai na verdade aprender a lidar com mais pessoas experientes, vai aprender a lidar diretamente com a comissão técnica que ensinou ele a jogar indiretamente desde a base, e aí ele vai estar no máximo da performance dele. Essa é a nossa ideia. Vai encarar um desafio muito mais físico, mas teoricamente já vai ter toda a base para poder ser inserido mais facilmente. Eu acho que a gente pode pegar de exemplo até no próprio Storm, da base antiga, 2015-16, a gente tem o Finex, que hoje em dia é uma peça muito importante. Finex, Heriberto, o Chaves da Chaves. A gente tem também o Arthur, que fez parte aí da nossa base há pouco tempo. Na verdade ele ficou 1 ano só na base, mas hoje é um dos principais jogadores do time, é um linebacker que lidera na verdade ali junto com o René, com o Adalberto, que é o popularmente conhecido como Belém, Vada também é da base. Então a gente tem uma base muito boa de atletas, o Trivelato também. Vieram todos dessa categoria de base, mas a ideia é a gente ampliar isso. A gente não quer parar nesses caras, a gente viu que isso dá certo através desses caras, então a gente quer ampliar isso. A forma que a gente encontrou de ampliar e de envolver o Coach Jaime diretamente na formação do atleta dentro do São Paulo Storm é essa. Então pode ter certeza que ele vai ter não só a participação na forma de estruturação do programa, ou seja, parte tática, técnica, preparação física e tudo mais, mas também vai ter um olho especial para a galera da categoria de base. Então, falando de toda a categoria de base, o Storm vai fazer uma seletiva, né? Vai. Ainda esse ano, né? Ainda esse ano, isso. E essa seletiva já vai estar então nessa ideia de ter mais categorias na hora de fazer a seleção. Perfeito, isso. Na verdade, a ideia nossa é trazer mais atletas para o São Paulo Storm, já para iniciar esse trabalho de formação. Então a gente vai ter sim uma divisão, entre aspas, de sub-16 e sub-20, para a gente começar a trabalhar isso. Hoje a gente tem, por exemplo, só para citar aqui, o atleta que entra no São Paulo Storm hoje aprende com o Cauê. Nem preciso falar um pouco do que é o Cauê aqui para o futebol americano brasileiro. É um cara pioneiro, criador lá do Corinthians Steamrollers, lá atrás quando ainda era Diadema Steamrollers, né? Cara com uma bagagem, um conhecimento imenso, trabalhou com grandes técnicos, grandes jogadores, campeão brasileiro, enfim. Então, hoje é, por exemplo, uma oportunidade que a gente dá para o nosso atleta. Além de aprender com o Cauê, ele vai aprender com o Coach Jaime, vai aprender com os nossos atletas, que são referência também aqui em São Paulo. Vou dar um exemplo para você aqui. O atleta vai aprender com o Alan Jamas, que foi MVP da SPFL esse ano. Ele vai aprender com o Trivelato, por exemplo. É um cara que a gente gosta de fazer esse paralelo com os atletas da base, porque ele é um exemplo de atleta do São Paulo Storm que começou do zero ali com a gente e deu certo. Enfim, a gente tem vários atletas que, cara, tem condição de passar conhecimento e a ideia é essa.
Então a gente vai ter sim essa divisão e vai trazer mais jogadores para o Storm para a gente formar uma base muito forte e continuar construindo talento dentro do nosso sistema. Para o planejamento de 2019, o Storm também está considerando trazer atletas de algum outro time? Já tem alguém que pode estar acertado? Eu vou exercer meu direito ao silêncio nesse momento. Não, vou falar aqui um pouco para você. Claro que a gente sempre tem a ideia de reforçar a equipe. Tá? Hoje a gente tem o máximo respeito aí pelas regras que são impostas a nós através da SPFL. Tá? Acho que os atletas até se acostumaram um pouco melhor com essas limitações. O Storm então está trabalhando em fazer reforços pontuais em setores que a gente está precisando de reforços. Então a ideia é sim reforçar a equipe, mas sempre com o máximo de cautela, o máximo de diligência ali para ter certeza que a gente está usando as possibilidades que a gente tem para trazer reforços sem quebrar nenhuma regra, sem causar nenhum mal-estar entre as equipes. Mas é claro que a gente está sempre de olho aí nas movimentações que acontecem, tem muitos atletas que estão insatisfeitos em suas equipes, que também estão buscando um pouco mais de desafio, e eu acho que o Coach Jaime é um grande desafio, até eu diria um novo desafio aqui no Brasil, em se tratando de nível de conhecimento, de possibilidades que ele oferece através do cargo dele de Head Coach. Então, Alexandre, gostaria de agradecer você mais uma vez, viu? Obrigado por essa entrevista. A gente sabe que foi muito na correria a chegada do Jaime foi anunciada ontem. Foi. Então a gente marcou na correria de ontem para hoje, né? É verdade. A gente foi atrás de tudo que a gente conseguiu falar dele. E é isso, pessoal. Gostaria de agradecer mais uma vez ao Alexandre, agradecer ao Storm por estar disponibilizando o vice-presidente para dar essa entrevista para a gente, todas as informações. Toda a sorte do mundo para o Storm ano que vem. Obrigado. Para a chegada do Jaime dê tudo certo e, se Deus quiser, ano que vem um Storm diferente do que foi esse ano. Bem diferente, tão tradicional quanto. E se Deus quiser, muito trabalho que não tem outro caminho, com muitos resultados bons. O Coach Jaime e esse trabalho todo que a gente está fazendo é algo que a gente está entregando para a nossa torcida, para a galera que está apoiando o Storm há anos aí, já são muitos anos de estrada, 12 anos, e acho que a gente está devendo boas notícias para quem nos acompanha, para os nossos atletas e para todo mundo que quer ver o Storm forte mais uma vez. E nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Obrigado, Alexandre. Valeu. Pela primeira torcida. É isso. Valeu pelo espaço aí, galera. Até mais.